sede de ti, Rei meu, e destruir. Meu Deus, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração. Inunda o meu coração, inunda o meu coração, inunda o meu coração. Ora, maçuda, calabacia, é para Jesus é melhor. Aleluia, graças a Deus. Assente-se, por favor. Quando vamos retirar a oferta, abençoe a obra do Senhor, irmãos. Você abençoa a obra do Senhor. Nós temos muito projeto para essa igreja. Quero que você
Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para Deus te abençoar. Sem fazer troca, sem fazer negociação com Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Deus tem um compromisso com a palavra dEle. Deus tem um compromisso com a palavra dEle. Tinha uma oferta para nós dois, obreiro aí? Depois a Berenice quer contar uma benção. Contar a benção é com nós mesmo, né, Berenice? E logo em seguida o pastor Cleber já está trazendo a palavra. Mas... Awesome.
saúdo a igreja com a paz do Senhor. Duas bênçãos, né, na minha vida, na minha saúde, né, que eu recebi de Deus. A primeira foi uma vez, não sei se os irmãos lembram, quase um ano atrás, eu caí do ônibus aqui, eu estava indo para o circo de oração, e estalou meus dois ossos, meus dois pés, né? E eu fiquei aqui uns 6 meses, no dia que o médico tirou o raio-x, ele falou para mim assim, você vai ter que colocar uma faixa no seu pé, né? Eu falei, eu não vou colocar nos 2 pés, né? Vou ficar andando de muleta, né? E aí fiquei, um dia o irmão Kleber foi lá em casa, mas a pastora Maria orou para mim e Deus me curou. Depois daquele dia eu nunca mais senti dor nos meus pés. Eu andava assim, um quarteirão já andava quando tinha andar mais. E a outra bênção que eu recebi, eu tinha feito todos os exames, né, do coração. E o médico falou assim que eu tinha dado no começo de um infarte. Vou não, pastor. Eu fico feliz, né, as maravilhas que Deus tem feito nesse lugar. E eu falo para edificação minha e da igreja, né? Aí um dia eu chego aqui na oração e o pastor Altair estava aqui numa terça-feira. E eu estava com uma dor muito grande no meu peito, minha mão toda, né? E eu pensei, meu Deus. E eu tinha que trabalhar, né? Eu estava indo embora e o pastor tá aí, falou assim, Berê, volta aí que eu quero falar com você. E eu falei, ai meu Deus, já vem, né? Chicote, pensei comigo assim, né? Aí sentei e fiquei esperando o pastor. E o pastor demorando, eu tinha que trabalhar. E eu olhava no relógio e falei, pastor, eu vou embora. Ele falou assim, não, não vai não, fica quieta bem aí. E aí ele me chamou, ele falou, e foi orar por mim, né? E orou. E me ungiu e repreendeu o espírito de morte, né? E foi falando de infarte. Eu estava com aquela dor terrível no meu peito, meu braço todo dormente, né? E aí fui embora. Não falei nada para ele, pensando como está a sua saúde. Eu falei, pastor, meus exames vão ficar tudo pronto daqui um mês ainda, né? Quase um mês. E eu recebi, irmãos, para a honra e glória do Senhor, essa semana, todos os exames que a médica pediu. E até meu colesterol, que estava alto, abaixou. Isso não é bom? Não é uma maravilha, né? Isso não é motivo de a gente alegrar, né? E dividir com todos os irmãos aqui, que são os irmãos da gente, né? É um pedaço da gente. Então, eu fiquei feliz demais. Eu choro de alegria de saber, né? Que o primeiro deu que eu tinha dado um beijo de infarto. E esse agora deu que eu não tenho nada, nem colesterol não está alto mais. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. As crianças até 7 anos. Isso, lá vai 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Que Deus abençoe as crianças nessa escolinha. E use a professora a cada dia. Né, irmã Marcelene? Vamos lá, criançada. Aprender da Bíblia. Vamos aprender a Bíblia com a tia Marcelene. Irmãos, a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Antes que eu pregue a palavra do Senhor, eu tenho somente 3 revistas da Escola Bíblica aqui comigo, viu? Das 30 revistas que o pastor pegou para a nossa igreja, só tem 3. R$6. Diga, pastora Maria. Ah, 2? Então, só tem uma, então. Olha aí, já tem uma ali. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. É do irmão, então, viu? Depois do culto, o senhor me procure. R$6. Diga. Hã? Depois que acabar as originais, vai ter cópia, o pastor falou, viu? E daqui que vai lá. Hã? Terça-feira tem, viu? Quanto que vai ser, pastor? R$2,50. Bom? Então, irmãos, é bênção. Quantos estão aprendendo muito na escola bíblica dominical? Diga eu. Maravilha, glória a Deus. Deixa eu dar um aviso também antes disso. Eu estou programando no mês que vem, talvez seja na última semana ou na penúltima semana do mês de novembro,
o encontro só com os casados da igreja. Eu estou vendo com um pastor lá do seminário, onde eu faço, lá no Ibicamp. Lá tem vários pastores que trabalham à frente de casais. Quarta-feira eu vou ter aula com um deles, eu vou fazer um convite para eles. Assim que eu fechar com ele, se vai dar certo, eu vou comunicar à igreja, tá bom? Só os casais, só os casados, tá bom? Parece que a minha irmã está programando com jovens, mas o que eu quero nesse momento, eu conversei com o pastor, liguei para o pastor e o pastor autorizou, né? Nós precisamos, como casados, também ouvir palavras de casados, porque a Bíblia tem muitas instruções para o casal, né? A vida a dois, melhor dizendo, né? Então eu creio que vai dar certo e com certeza vai ser no sábado, né? O horário eu vou estipular com o pastor lá, que trará para nós casados. Os solteiros ficam no óleo, que daqui a pouco vocês vão casar, né? Os que vão casar nesse mutirão aí também já pode participar desse seminário. Então eu creio que vai ser bênção, né, Vinícius? Palavras que venham a fortalecer o nosso casamento, né, pastor Luciomar? Maravilha. Agora fique de pé, pegue a sua Bíblia, coloque-se de pé. Vamos ouvir o que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Segunda Epístola de Pedro. Segunda Epístola para os antigos é São Pedro ou Pedro, fique à vontade. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. E vamos ler somente um versículo. Segunda Pedro está lá chegando em Apocalipse. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Os que já encontraram, digam eu. Maravilha. Achou, Atan? Maravilha. Versículo 16. Que diz assim, irmãos: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Repetindo mais uma vez: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, tributamos a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Como foi cantado agora há pouco, ó Deus, Tu fazes maravilhas por nós, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor fez coisas maravilhosas e por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Senhor, ouvimos testemunhos como o da irmã Berenice. Senhor, ouvimos nessa noite, ó Deus, tantas coisas que vêm, Senhor, para edificarmos. Mas nesse momento, ó Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra, que transforma, que liberta, que cura, que torna um pecador, Senhor, em uma nova criatura em Cristo Jesus. Espírito Santo, não sou nada sem Ti. Preciso do Senhor mais uma vez para pregar a Tua palavra, que o Teu Espírito convence, ó Deus, os ouvintes, os nossos amigos ouvintes nessa noite, do pecado, da justiça e do juízo.
Eu quero, Senhor Jesus, que o Teu nome seja exaltado, glorificado até o final desse culto, Senhor, como está sendo desde o início, ó Pai. Toma minha vida em Tuas mãos. Toma, Senhor, esta igreja, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. E que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite de uma maneira forte, tremenda, como o Senhor falou com Pedro, que nós vamos pregar nesse momento, em nome de Jesus. E todos digam, amém. Pode sentar. Irmãos, a epístola que nós acabamos de ler, trata-se de Pedro. Os que já conhecem a história desse homem, desse judeu, que morava às beiras do mar da Galileia, sabe que foi o homem que foi transformado por Deus. Foi o homem em que o seu temperamento foi totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo de número 1, conta-nos que quando Jesus começara o seu ministério pregando, anunciando o reino de Deus na terra, Jesus estava passando às beiras do mar da Galileia. E ao longe ele viu 3 pessoas. O pai de Pedro, que a Bíblia não menciona o nome dele, Simão, que é Pedro, e o seu irmão, André. E ao chegar perto desse homem, Jesus virou-se para eles e disse: vem e segue-me. A Bíblia diz que imediatamente Pedro, ou melhor dizendo, Simão e André, largaram as suas redes, porque eram pescadores, profissão deles era pescadores, largam as redes e seguem um homem que simplesmente vem e fala para eles: vem e segue-me. Aqui eu aprendo uma coisa, que a voz do nosso Senhor Jesus, aquilo que Ele profere tem poder, ao ponto de um homem que nunca viu Jesus deixar a sua profissão e segui-lo. Jesus, quando olha para Pedro, Jesus já sabia que lá na frente ele seria um apóstolo. Você não me entendeu. Quando Jesus te viu, ele sabia que você na frente seria um instrumento nas mãos dele. Todos que estão aqui nessa noite, um dia ouviram o chamado de Jesus. E o interessante é que quando Jesus chama alguém do mundo, das trevas, e traz para a sua maravilhosa luz, o homem é transformado. A sua natureza carnal vai sendo dissipado pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua na vida do homem. E Jesus, quando fez o convite para Pedro, Pedro era um camarada esquentado. Pedro, a Bíblia diz que Pedro era um camarada que era indouto, não tinha instrução, ou seja, talvez ele não sabia ler nem escrever, para que você possa entender. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Que Deus chama aquilo que não é para confundir aquele que pensa que é alguma coisa. Jesus olhou para Pedro e falou assim, pensou: esse homem vai ser um instrumento nas minhas mãos. E Pedro lança a rede e segue Jesus. Quando ele fala nesse capítulo aqui que ele não seguiu Jesus por fábulas engenhosamente inventadas pela mente humana, até porque
alguns estudiosos, alguém intelectual diz que Jesus foi uma figura que os romanos inventaram. Que Jesus é somente uma figura que no mundo veio, morreu, foi derramado o seu sangue e tal, e se tornou um herói. Mas para nós que conhecemos a Ele face a face, sabemos que Ele é o poder de Deus que veio à terra para resgatar o homem do pecado. É por isso que Pedro diz que nós não seguimos Jesus por fábulas engenhosamente inventadas, mas pelo poder. O interessante, Atan, é que quando Jesus chama Pedro e depois chama os 12, Pedro começa a ver a ação de Jesus na terra. Imagina, irmãos, que maravilha Pedro ter caminhado com Jesus, Pedro ter ouvido as palavras doces que Jesus proferia dos seus lábios. Imagina, irmãos, Pedro ouvindo e vendo Jesus dizendo assim: Lázaro, vem para fora. Imagina, irmãos, Pedro ouvindo assim da boca de Jesus para aquela mulher, para o filho da viúva de Naim: a ti, menino, te digo, levanta-te. Pedro estava lá. Pedro estava vendo o poder de Jesus. Ele estava andando com Jesus e estava vendo o poder que emanava de Jesus. Aleluia. Imagine, irmãos, Pedro vendo Jesus transformando, Mike, 5 pães e 2 peixes, e alimentando uma multidão de mais de 12.000 pessoas. Pedro estava lá. Pedro, a vida dele só era jogar rede e pegar peixe. Jogar rede e pegar peixe. Sair de madrugada com seu pai e com seu irmão, pegar peixe para vender. Mas teve uma palavra que Jesus proferiu para ele, diz assim, ó: Pedro, eu quero que você venha comigo, não somente para você ver os milagres que eu vou fazer, mas eu tenho uma palavra para você, Pedro, que tu serás pescadores de almas. Pedro, você vai ser pescador de almas. Maravilha. Irmãos, nós que somos pentecostais, nós conhecemos o que é o poder de Jesus, pastor Natanael. Desde o dia em que o Senhor Jesus pisou nessa terra, no seu ministério, a partir dos 30 anos até hoje, Ele liberta o pecador dos vícios, das drogas. Pelo mundo afora Ele cura. Pode aplaudir, se for para Ele, pode aplaudir. Até hoje o nosso Jesus dá vista aos cegos. Até hoje o nosso Jesus faz o paralítico levantar e sair andando. Até hoje o nosso Jesus cura câncer, cura AIDS, cura lepra. Ele cura a alma do homem vazio pelo pecado. E Pedro, andando com Jesus, viu isso tudo. É por isso que Pedro escreve: de fato nós não seguimos fábulas inventadas de alguém, mas nós conhecemos Ele pelo poder que Ele tem. Irmãos, só Jesus tem o poder de tirar o homem lá do fundo do poço e colocar ele em uma terra firme. Só Jesus tem poder de tirar alguém das garras de Satanás e fazer dele um pregador, um evangelista, um missionário, uma mulher de Deus, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. É o poder de Deus. Todos nós que estamos aqui, se nós olhássemos para trás e víssemos o tanto que Jesus foi bom para nós,
A Bíblia diz que, porque o salário do pecado é a morte. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos a graça de Deus. Mas o poder de Jesus veio para isso. Eu te pergunto, quem era você antes de conhecer a Jesus? Pedro, a vida dele só era pescar peixe. A vida dele só era ver mar, barco. Mas Jesus tinha algo mais para a vida de Pedro. Os planos de Deus para Pedro não era simplesmente dele seguir Jesus, não, mas de fazer de Pedro um grande apóstolo, usado tremendamente por Deus. E Pedro anda com Jesus e vê milagres. Pedro anda com Jesus e vê tantas coisas lindas, palavras tão lindas que o nosso Jesus proferiu. Imagine, irmãos, vamos até Jerusalém. Vem comigo até Jerusalém. Vamos subir para o Monte das Oliveiras. Jesus está lá em pé, cercado de uma multidão, e Pedro está lá, escutando Jesus falando assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Pedro está lá ouvindo. Vós sois a luz do mundo, o sal dessa terra. Pedro estava lá. E teve um momento, irmão, na vida de Pedro. Pedro teve um carinho tão grande por Pedro que a Bíblia diz que ele se tornou um dos amigos mais chegados de Jesus, junto com Tiago e João. Quando Jesus queria subir em particular: Pedro, vem comigo. Tiago, vem comigo. João, vem comigo. Imagine, irmão, Pedro era um cara ignorante. A Bíblia diz que ele era duro de palavras. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, eu gosto desse cara. E Pedro se tornou um amigo de Jesus. Imagine, irmão, Pedro olhando a transfiguração de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Jesus se tornou-se num corpo glorificado, e Pedro estava lá. Por isso que ele escreve com toda precisão: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Porque Pedro estava lá vendo Jesus, observando Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Pedro estava lá. Aleluia. E Jesus pregou uma palavra dura numa certa feita: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo do reino. As pessoas que não gostaram daquilo começou a ir embora. Jesus se vira para os discípulos: Pedro está lá. Jesus se vira para ele e diz assim: vocês também querem ir com eles? Quem é que fala uma palavra linda para Jesus? Pedro. Pedro só Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Aleluia. Foi Pedro que falou. Em troca disso, Jesus se vira para Pedro e diz assim: eis que eu te digo, Pedro, que não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai. E sobre esta pedra, ele, Jesus,
edificarei a minha igreja. Aí chega o momento de Jesus morrer, para resumir a história, para nós chegarmos aqui na vinda de Jesus. Jesus morre, só que antes, um pouquinho, Jesus está orando no monte, chegam os soldados com açoites, com correntes, com paus. Pedro estava lá. Pedro quis defender Jesus. O que ele fez? Pegou a sua bainha, porque o cara era bruto mesmo. Pegou a bainha, lascou na orelha de Malco e cortou. Dissipou a orelha de Malco. Jesus se virou para Pedro e disse assim: Pedro, faz isso não, Pedro. Jesus pega a orelha do camarada de novo, o soldado, cola de novo. Pedro está lá vendo isso. Sabe qual era o ensinamento que Jesus estava dando a Pedro? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E leva Jesus. Jesus é sentenciado, troca-se Barrabás por Jesus. Jesus é crucificado e Pedro, antes disso, melhor dizendo, Jesus falou para Pedro assim, ó. Não, melhor dizendo, Jesus falou para os discípulos: eis que eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores e eu vou morrer. Pedro falou assim: não, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. Para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Se você for observar a vida de Pedro, Pedro foi um camarada que tinha atitude. Todas as falas, todos os diálogos de Jesus com os discípulos, quem falava mais era Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não, desse cálice você não pode beber. Só que antes, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Senhor? Que é isso, Senhor? Eu te amo tanto, eu não vou dar conta de negar o Senhor, não. O Senhor está falando coisa por coisa. Não, Pedro. Tu me negarás 3 vezes. Aí o que acontece? Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Jesus sabia da natureza de Pedro? Sabia. Jesus sabia que ele iria negá-lo? Sabia. Mas mesmo assim Jesus não desistiu de Pedro. Tem pessoas aqui que você já fez tantas coisas, e Jesus não desiste de você porque Ele te ama como amou Pedro. A morte era para ter te tragado já. Você já era para estar debaixo de 7 palmos de terra. Mas você está vivo porque Jesus te ama e Ele não vai te trocar por nada nessa vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Jesus está a caminho do Gólgota, eu creio que Pedro viu Jesus carregando a cruz. Porque a Bíblia diz que lá no monte do Calvário, só João fica com Jesus ali. O resto, ó, os amigos de Jesus sumiram. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Maria corre lá no sepulcro. Maria vê o sepulcro vazio. E Jesus se encontra com Maria. E o que Jesus manda o recado? Maria, manda dizer a Pedro. Olha aí, irmãos. Camarada que negou Jesus. Jesus lembrou dele. Não entendi, pastor. Jesus lembra de você, viu? Mesmo você lá no mundão, mesmo você lá naquela vida que você vive, Jesus lembra de você.
Jesus lembra de você, Jesus lembra de você. Jesus não te esquece em nenhum momento da sua vida, Ele lembra de você, aleluia. Maria, manda avisar a Pedro que eu estou vivo. Eita maravilha. Manda avisar a Pedro que eu estou vivo. E teve uma certa ocasião que os discípulos entraram num barco e foram dar uma passear. Foram atravessar o mar da Galileia, indo a Cafarnaum. Pedro está dentro do barco. E de longe eles veem um homem na beira do mar. Só que de longe eles não conseguiram enxergar quem era, quem estava ali. E o homem de longe gritou: ei! Jogue a rede do outro lado. E os discípulos: quem é aquele lá que está gritando para nós jogarmos a rede? Tu está vendo, Pedro? Tô não, Tiago. O que nós vamos fazer, André? Não sei. Ei! Joga a rede do outro lado. Porque eles estavam querendo pescar, mas não tinham pegado nada. André? Oi, Tiago. Vamos jogar a rede? Vamos ouvir o que aquele homem está dizendo. Jogar a rede. Olha o poder de Jesus aí. Jogar a rede. Quando eles começaram a puxar a rede, lá vem peixe. Lambari, tambaqui, caranha, piau. Hã? É, esse aí mesmo. E foi, Vinícius, você que é pescador, mais um aí. Tucunaré. Só peixe bom. E o barco foi se aproximando. Imagine a cena, irmão. O barco foi se aproximando da beira do mar. E André cutuca lá: Simão, Pedro, ó quem está lá, Pedro. Quem é Pedro? Não. É ele. Quem, Pedro? É ele. Pedro, fala pra gente quem é. É ele, Tiago. Tirou a roupa. Pedro não queria saber de nada. Tirou a sua roupa, caiu no mar e foi nadando ao encontro de Jesus. O camarada amava mesmo Jesus. Jesus está lá na beira do barco. Pedro: mestre, Pedro colocou a mão para Jesus, lançou a mão para Pedro e tirou Pedro do barco. Jesus olhou dentro dos olhos, dentro das bolinhas pretas do olho de Pedro, e disse assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro olha para aquele rosto humilde, para aquele semblante doce. E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou para ele: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Passa-se alguns segundos, Jesus diz de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez: Pedro, amas-me mais do que todos eles que estão lá no barco? E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou para ele: então, Pedro. Jesus naquele momento estava entregando
uma autoridade para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está lá no monte, dando as últimas instruções, e ele fala assim, é necessário que eu vá para junto do meu Pai, mas fiquem preocupados, fiquem despreocupados, porque vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. Jesus começa a subir. 2 varões resplandecentes se colocam ao lado de Jesus e diz: varões galileus, Pedro está lá. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que está subindo um dia vai voltar. É por isso que Pedro escreve aí, 2 Pedro 1,16 diz assim, do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ouviu da boca de Jesus que ele um dia vai voltar. Pedro morreu com essa esperança, que um dia Jesus iria voltar. Pedro morreu e Jesus não voltou, mas eu te digo nessa noite: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque muito em breve Ele vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus está vindo, 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 Jesus está vindo. Isso não é fábula, é uma verdade, porque foi Jesus que disse: eu vou voltar. E Pedro, antes de morrer, Pedro escreve isso: eis que eu vos falo de coisas que eu vi, do poder de Jesus e da sua vinda, que Ele vai voltar. Ele falou, eu estava lá, Ele vai voltar. Irmãos, Jesus está voltando. Por mais que algumas pessoas, alguns teólogos estudiosos da Bíblia dizem que isso é um conto de fábulas, eu que vos prego nessa noite, eu creio no poder e da vinda de nosso Senhor Jesus. E você crê no poder e da vinda de Jesus? Pedro vira apóstolo, lidera os seus discípulos. E Pedro, irmãos, foi um homem escolhido realmente por Jesus para fazer a diferença. Todos fizeram diferença, mas Pedro foi um caso à parte. Pedro recebe o poder do Espírito Santo, batiza do Espírito Santo. Primeira coisa que Deus faz através de Pedro, ele está subindo para a oração nona no templo, chamado Formosa. Quem está lá? Um mendigo, pedindo esmola. Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, diz assim: rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas do poder que eu vi, e desse poder que está dentro de mim, eu te digo, levanta-te e anda. E o camarada levantou, aquela festa, tal. O que acontece? Já estou encerrando. O que acontece? Os fariseus, a raça ruim daquela época, viu que Pedro tinha curado o camarada. Mandou prender Pedro. Lá vai Pedro para a prisão. Mas quem é escolhido é protegido por Deus. Pedro é preso. Quase que eu erro aqui. Pedro é preso. Pedro está lá na prisão. A igreja sabe. O que eles vão fazer? Vão orar por Pedro.
Quando Pedro está lá na prisão, por causa da oração da igreja, Jesus manda um anjo e despedaça as cadeias que havia nas mãos e nos pés de Pedro, e ele é solto. Ele vai passando pelos portões da prisão. Quando ele se dá, ele está do lado de fora do portão, já está na cidade, na rua. E segue a vida de Pedro, cura, liberta, tal. Jesus usa ele poderosamente. Só que ele tinha que morrer, como todos nós aqui. Ou se Jesus voltar antes, sabe qual foi a morte que Pedro teve? Pedro amava tanto a Jesus, tanto Jesus, que os romanos falaram assim, ó: nós vamos te crucificar como o teu mestre foi crucificado. Pedro falou assim: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Podem me crucificar em forma de X. Não, melhor dizendo, de cabeça para baixo. Por quê, irmãos? Porque ele amava tanto o pastor Lúcio Mar, tanto Jesus, que ele não queria morrer nem como Jesus morreu. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Fica de pé, igreja. Porque nós não seguimos a Jesus por fábulas inventadas da mente humana, mas nós conhecemos pelo poder que Ele tem e porque a vinda dEle está próximo. Tem alguém nessa noite que não é evangélico ainda? Levante a mão só para eu te conhecer. Tem alguém, algum visitante conosco? Tem uma jovem senhora aqui. Mais alguém? Levante a mão só para eu te conhecer. Tem uma jovem ali. Aqui na frente também tem. Oh. Eu quero te fazer o convite, o mesmo convite que Jesus fez para Pedro. Vem, segue-me. Jesus não está interessado no que você fez até hoje, no que você fez ontem, no que você fez no ano passado. Ele só quer uma coisa: que você aceite esse convite que Ele está te dando nessa noite. E da mesma forma que Jesus transformou a vida de Pedro, Ele quer transformar a tua vida. Eu não sei o que se passa com você lá na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei se você chora pelas madrugadas. Eu não sei se você vive uma vida de angústia, uma vida de depressão, uma vida totalmente sem felicidade. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus quer te dizer nessa noite: venha, venha. Já está vindo a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa? Venha. Venha fazer parte dessa família, venha. Como é que é o seu nome? Isso. Esmelinda. Dona Esmelinda. Ah, é? Lá de... Nossa, meu Deus do céu. É vizinha lá de casa, meu pai. Vem. Venha ser feliz conosco também através de Jesus. Venha, jovem. Venha, jovem, aceitar Jesus. Ele está te dizendo: vem e segue-me, porque eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Ela é o quê dele? Paulo? Sua mãe, Paulo? Meu Deus, olha aqui, já está salvando a casa do Paulo. Ei, aplauda mais forte, porque ele merece. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que quer ter a vida transformada pelo poder do Senhor Jesus? Cadê a segunda? Vem. Dá só uma chance para Jesus. Ele quer te dar felicidade que o mundo não te dá. Ele quer te dar felicidade que o dinheiro não te dá. Ele quer te dar felicidade que as drogas não te dá. Venha. Fica aí, fica aí. Mais alguém? Alguém que está longe dos caminhos do Senhor. Alguém que está longe dos caminhos do Senhor, você que está afastado, volte nessa noite. Jesus está dizendo: vem, segue-me. Vem, segue-me. Pode vir, você que está afastado dos caminhos do Senhor.
Tem alguém que está afastado e quer voltar para o reino, quer voltar para o convívio do reino dos filhos de Deus? Tem? Tem? Pastor, eu estou com vergonha. Precisa ter vergonha não, pode vir. Jesus não teve vergonha de você quando morreu na cruz do Calvário não, pode vir. Vem. Tem mais alguém? Podemos orar pela mãe do Paulo? Qual que é o nome da senhora? Márcia. Oh, maravilha. Tá tendo festa no céu agora, irmãos. Ei, coisa boa. Chora mesmo, Paulo. Chora mesmo, que Jesus vai fazer muitas coisas dentro da sua casa. Vamos orar pela mãe do Paulo, pela dona Márcia. Vamos. Estenda suas mãos para cá. Tá bom. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus está aqui, Senhor, a mãe, Senhor do Paulo, a dona Márcia. Senhor Jesus, ela ouviu o teu convite, como o Senhor fez para Pedro nessa noite. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor mudou a vida de Pedro, mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente que está aqui nessa noite. Eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo entre na vida dela agora. Senhor Jesus, em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Senhor, que esta família, Senhor, possa ser alcançado ainda mais pelo teu evangelho. Deus abençoe esta família, abençoe o Paulo, seu filho. Deus abençoe a dona Márcia. Senhor Jesus, coloca felicidade na mente, no coração dela. Senhor, eu não conheço a história dela, o passado dela, mas eu te peço, ó Deus, torna tudo felicidade a partir de hoje. Deus Todo-Poderoso, arranca toda a tristeza, arranca toda a mágoa, arranca toda a decepção que ela teve nesse mundo. Deus, arranca, Senhor, tudo aquilo que o diabo tentou colocar na vida dela para destruir ela. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, muda a vida desta mulher. Deus, muda a vida, Senhor, da família do Paulo. Deus, que todos da casa dele venham ser alcançados pelo teu evangelho, e ele venha dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esta vida que decidiu te seguir como Pedro decidiu, em nome de Jesus. E levante as mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Irmão, depois do culto me procure, viu, da revista. Deus vos abençoe, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Assenta um minutinho, por gentileza. A pastora Marta, ela vai estar ministrando o curso de teologia também no sábado, para quem quiser fazer. Irmão, nós, graças a Deus, nossa igreja tem ministrado muito na área de ensino. Temos escola bíblica muito boa, os professores muito capacitados. Temos com os jovens, está sendo ministrado para os jovens com o irmão André. E temos o curso de teologia também. Então estuda, prepara para ser um obreiro aprovado pelo Senhor. Vai reunir com os jovens? É você que vai reunir, Joque? Jovens? Mandaram um bilhetinho. Você que vai reunir com jovens? Você está dormindo, filha? Você não está escutando? Atan, fala para ela então. Não, é que mandaram um bilhetinho, disse que vai reunir com os jovens. É hoje aqui. Avisar a todos os jovens, esperar no final do culto, reunião. É hoje? É. Quem que mandou esse bilhete? Irmãos, a cantata, o pessoal que está fazendo, está reunindo na terça, na segunda, que dia que é mesmo, Marisa? Segunda, terça e quinta. A Marisa está convidando aqueles que vão participar, venha para participar da reunião. Os que já ensaiaram essa semana, tá bom, irmão, tá muito bom o trabalho. Os irmãos estão organizando já para em dezembro nós termos aqui um grande trabalho de evangelismo, inclusive com a participação sua, né? Porque você vai estar participando do teatro. Amém? Vamos colocar em pé. Oração todos os dias de manhã. Bom, na terça-feira a pastora Maria dirige aqui Amanhã com Deus. Está uma benção, viu, irmãos? Né? Todos os dias tem oração aqui na igreja de manhã. Sexta-feira está a campanha
com o pastor Luciomar, e de manhã missionário Ulisses também está firme aqui na campanha, né? Ele vai pregar à noite também. Irmãos, feriado essa semana, você que vai viajar, hora antes de viajar, só um pouquinho, irmãos, horas de viajar, põe sua vida nas mãos do Senhor, para Deus guardar, livrar. Tem alguns que vão emendar, né? Sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, né? Então você não saia da sua casa sem estar orando, tem que pedir para Deus dar livramento e proteção. Amém? E ao término desse culto nós vamos estar orando para aqueles que estão enfermos, tá? Ô Fran, auxiliar, desenrola, vai ficar aí, vem pegar o óleo de ser mais a Luciene, né? Vamos estar nos ajudando, orando pelos enfermos. Pastor Luciomar também está aí, tá? Você pode procurar, irmãos, aqui não existe ciúme, né, pastor Luciomar? Nós oramos para Deus fazer a obra, curar e libertar as vidas. Meu Deus, nós te agradecemos por esse culto a qual nós cultuamos a Ti, pela palavra, Senhor, que foi ministrada, pela vida da irmã Márcia, que Te aceitou como Salvador. Senhor, pelo nome dela ter sido escrito no livro da vida. Te louvamos, Senhor, por Teu povo, Senhor, que estão aqui, ou que estão nas suas casas. Senhor, alcance eles, guarda, livre e protege, e dá a eles uma semana abençoada. Fala assim: meu Deus, eu vou ter, igual o goiano fala, né? Eu vou ter uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Vai com Deus, vai na paz do Senhor. Esses três aí é irmão? Muito bem. Quem quiser oração, vem aqui, nós vamos estar orando por você.